vamos lá, bom dia. E aqui no Guidorize, né, que foi o livro que a gente passou para vocês, acho que é 6.5. Tem o item 6.5 intitulado Conjunto Aberto e Ponto de Acumulação. E aí a gente vai tentar ler algumas coisas em alguns materiais. Aí na hora que a gente encontrar, pelo menos que eu perceba, né, que a gente encontrou uma dificuldade, alguma coisa assim do tipo, te dá uma pausa e começa a explorar a respeito. Então assim, pensar um pouquinho. Conjuntos abertos, fechados e conexos por caminhos. Prontinho. Thalita Correia. Tá bom? Aí, antes da gente penetrar nesse assunto, eu já vi aqui na definição que tem norma, que tem um raio, alguma coisa do tipo. Aí a gente já vai dar uma travadinha. Então, a primeira coisa que eu vou falar pra vocês é uma coisa que é bem bacaninha, que é medida e distância. Medida e distância, que é, na prática, no geral, a mesma coisa. Todos vocês... Não parece o quê? A tela? Eu vou dar uma reiniciada aqui, Thalita, tá? Vou parar de compartilhar. Aí eu vou compartilhar de novo. Opa, não, aqui. Vou compartilhar de novo. Cadê? Ué? Ih, rapaz, de novo. Compartilhar a tela inteira. Compartilhar. Eu vou tentar aqui, talvez seja minha internet que bloqueou, alguma coisa do tipo. Não sei. Melhorou agora? Tá aparecendo? Tá aparecendo, Thalita? A tela? Tá aparecendo... Caraca, tá aparecendo a tela? Aqui tá aparecendo. Tá? Gente, tá aparecendo pra vocês a minha tela? A minha tela tá aparecendo agora o livro do Guidorize. Aí tem um gráfico Isso. aqui com círculo. Tá aparecendo pra vocês? Pro Igor tá aparecendo. Tá. Ó, Thalita, marcação contigo. Dá uma reiniciada aí. Tá? Dá uma reiniciada pra ser... Não sei. Tá? Tenta dar uma reiniciada aí, tá bom, Thalita? Tenta ver aí. Tá? Medida e distância. Em tese era para ser basicamente a mesma coisa, né? A gente pode mudar de livro para livro. Em matemática tem um negócio chamado, bem pesado, que vocês nunca vão ver provavelmente, mas é legal, que é teoria da medida ou das medidas. Então, na teoria da medida, distância, ela não é uma coisa tão trivial assim. O que é distância? O que seria? Opa! Áurea dos Santos Silva. Bom dia, Áurea, seja bem-vinda. Então, se a gente for pegar lá o que significa, né, definição de distância, tá? Então a gente teria o seguinte, ó, a distância seria uma função, né? Poderia colocar assim, que distância como um grupo de funções. Função como função.
Aí, o que seria isso, né? Eu teria a seguinte coisa, né? Alguns axiomas aqui que seriam complementados, que é o primeiro seria a distância de x para x, de x para y. Gabriele Silva. Bom dia, Gabriele. A distância de x para y, tá? Pertence aos reais não negativos. Quer dizer, é o número real, tá? Que pode ser o zero ou pode ser positivo, tá? Aí a segunda característica, e tu sabe disso, né? Tu já sabia. Não tem como uma distância ser negativa. Tu vai pegar a distância de Santarém para Óbidos, menos 20 quilômetros. O que significa esse menos? A não ser que você interprete isso na física, tenha um ponto referencial, aí teria lógica você atribuir a ideia de negativo. Mas não é o caso aqui, tá? Aqui a gente não adota referenciais, tá? Esse pessoal da física. X, Y vai ser Irley. Bom dia, Castro, seja bem-vindo. Tá? E aí, a distância de x para y vai ser igual a zero em que caso? Né? Opa, esse zero ficou meio estranho. A distância vai ser igual a zero. Isso implica, ou seria equivalente, tá? Isso só vai acontecer quando o x for igual a y, tá? A terceira, a clássica distância de x para y tem que ser igual à distância de y para x, que também para mim é uma afirmação bem lógica. Se a distância de x para y é 20, a distância de y para x é 20 também, tá? Isso aqui o pessoal do fundamental sabe. O que eu não entendo é que o pessoal sempre chama alguém, ei, vem cá, né? Fica aquela discussão e o pessoal sempre argumenta, não, a distância daqui para lá é a mesma distância de lá para cá. Eu nunca entendi essa afirmação, porque é usada nesse contexto. E a última já não é tão fácil, que é a distância, né? A distância de x para z, tá? Aí eu vou criar uma relação dessa distância de x para z em relação a outras duas distâncias, que seria a distância de x para y e a distância de x para, não, no caso de y para z. Tá? Vou criar uma relação entre essas três distâncias. Então aqui nesse caso, essa primeira distância ela é menor ou igual à soma das outras duas, tá? E a ideia que gerou essa última aqui, ela parte da seguinte concepção. Ainda é uma concepção um pouco euclideana, mas eu tenho aqui o x, eu tenho aqui o z, aí tem esse carinha aqui que eu posso entender que isso aqui é a distância de x para z. Aí eu pego um y qualquer que não necessariamente está em cima desse segmento de reta, tá? Que seria aqui o y. Aí esse daqui seria a distância, né, de x para y. E esse daqui seria a distância de y para z. Então essa distância aqui de baixo, nessa distância aqui, que seria a distância de x para z, tá? Ela vai ser menor ou igual à distância de x para y mais a distância de y para z, tá? E esses são você vai encontrar em livros que é só 3, mas eu prefiro dividir em 4, tá? Acho que fica mais, apesar de ficar mais longo o tiquinho, né? 33%, mas acho que fica mais fácil. Deu para entender esses 4? Deu para entender esses 4?
sim, não. A Gabriela entendeu, tá? E aí temos isso, são os 4 axiomas da distância. E aí qual é a questão? A questão é a seguinte: dentro da teoria das medidas, se eu tenho uma função que em um determinado conjunto, que nem sempre são os reais, que em um determinado conjunto tem essas 4 propriedades, tá? Aí o que acontece? Eu digo que essa função é uma medida. Que estranho, né? É uma distância. Não precisa ser necessariamente a distância que nós conhecemos, pode ser qualquer outra. E aí o pessoal fica brincando agora, como é que eu consigo criar uma função que não tem nada a ver com a ideia de distância, mas que encaixa perfeito nesses 4 axiomas, tá? Nesses 4 axiomas. Aí eu não vou entrar muito no mérito, tá? Porque a nossa aula não é sobre isso. Não é sobre isso, mas tem a ver com isso. Porque quando a gente trabalha com cálculo, a parte de teoria das medidas, né? Ela tá meio... Opa! Bianca Ferreira Almeida. Bom dia, Bianca. Seja bem-vinda. Tá? E aí, o que acontece? A teoria das medidas não é o nosso assunto, não é o nosso enfoque, né? Mas está ali, está envolvido. Então, a gente tem uma distância que é a clássica, que é a seguinte: como é que eu determino na reta a distância de 2 pontos? Então, assim, seria talvez um tópico a se colocar aqui, tá? Não sei se eu coloquei tópico lá em cima como título. Coloquei, tá? Vai colocar 1.1, fazer esse absurdo aqui. Distância clássica, canônica. Vou colocar canônica aqui. Canônica na reta. Não sei se tem nome. Acredito que não, tá? Acredito que não. Li já bastante livro sobre isso, não tem nome não. Vou colocar euclidiana, né? Mas a Euclides não nem tinha trabalhado com isso ainda. Nem existia isso que eu vou fazer agora. Que é o seguinte: a distância de x para y, né? Então assim, sejam x e y números reais, temos que tá? Aí isso aqui que eu vou escrever agora é a distância de x para y. Eu vou escrever da seguinte maneira: distância de x para y vai ser igual, aí eu coloco uma barrinha, x menos y barrinha. Alguém lembra o nome dessa barrinha aqui? É o módulo. É o módulo, certíssimo. Tá aí. Perfeito. Módulo. Por que módulo? Quando eu coloco módulo, então, por exemplo, a distância de 5 para 9 é igual módulo de 5 menos 9. Vou fazer uma subtração dos 2 elementos que estão aqui. E vai ficar 5 menos 9, vai dar menos 4. Que dá 4. Módulo de menos 4 é 4. Tá bom? Gente, deu para entender isso? Até aqui? Bom dia, Carlos. Seja bem-vindo. Gente, deu para entender? Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Beleza. Tá? Então, o módulo de menos 4 vai ser... módulo ou valor absoluto, né? De menos 4 vai ser 4. Mas eu não vou ficar na conta, porque provavelmente a conta, para quem lembra lá da 6ª série, 7º ano, não chega a ser difícil. Mas a questão é que é a seguinte: na reta real, tem um determinado ponto que é o 5, que é batizado de 5. Tem um determinado ponto que é o 9, tá bom? E ali entre eles, a distância entre eles, por esta função, é 4. Que é a nossa
nossa concepção de distância na língua portuguesa, tá? Então a distância entre eles é 4, tá bom? E aqui o que é curioso, né? É que isso serve para qualquer número real, tá? Essa formulazinha vai servir para qualquer número real. Então, se eu fosse pegar, por exemplo, a distância, né? Distância de menos 5 até o 9. Aí seria módulo de menos 5 menos 9, que vai dar sinais iguais soma, daria menos 13. Módulo de menos 13, dá menos 13. Não, rapaz, não tinha esse menos 13. Menino, menos 14. Já tem um ímã para números primos, tá? Aí somando vai dar menos 14, que dá 14. Eu tinha que terminar com o mesmo último dígito, já que eu estou mexendo com 5. Aí se a gente vai pegar a reta real, na reta real, o menos 5 a gente já vai estar bem aqui, ó. Vai estar... Eu não vou acertar a escala, tá? Provavelmente. Aqui vai ter o 0, para cá o menos 5. Então esse 14 aqui, ele vai ser justamente essa distância do 5 para cá, tá? E mais essa outra distância aqui, ó, do 5 até o menos 5. Aí do 5 até o menos 5, né? 5 mais 5. Essa distância aqui vale 10, que vai totalizar 14. Então essa fórmula aqui fornece a distância de acordo com a língua portuguesa, tá? Mas não precisaria ser essa fórmula, tem várias outras, tá bom? Deu para ter ideia? Sim, professor. Beleza. Aí por que eu estou falando disso, né? A questão aqui é que vocês já viram isso lá em cálculo 1. Então quando o livro coloca assim, vou pensar aqui um exemplo, limite quando x tende a p de f de x, tá? É igual a L. Isso era para ser um L. Aí, o que significa isso, né? O que significa isso? Significa o seguinte, que para todo epsilon, vai existir para todo epsilon pertencente aos reais, tá? Positivos, vai existir um delta que também pertence aos reais positivos, tá? Tá ok. Aí o pessoal já põe o tal ok com seus pontos e vírgula. Tá ok. X menos P menor que delta implica, tá? Que a f de x menos... pensar aqui um pouquinho. Tô pegando o limite, né? Deixa eu ver se tá certo isso. Menor que epsilon. Tá faltando algo aqui. Gente, tá certo isso? Esse uso do limite. Não lembro mais de cálculo 1. Tá certo isso? Dá uma olhadinha de novo. Sem pesquisar no Google. Só com tua memória, tá certo isso? Sim, não. Ih, rapaz. Cadê? Perturba logo. Elielto tá aí? Elielto? Elielto se encontra. Não. A Áurea tá aí? Áurea dos Santos Silva. Tô sim. E aí, Áurea, tu lembra disso?
Tem alguma ideia? Não, não lembro, não tenho ideia se Mas tá tu certo, lembra que não. viu isso? Se lembra se viu isso? Não, eu não tenho lembrança. Foi tão traumatizante que que tu bloqueou da tua memória, mulher. É porque faz tempo. E... Tá. Carlos, tu tem uma memória disso? Lembra alguma coisa? Carlos está aí? O Carlos se encontra? O Carlos está entre nós. Ah, Stephanie Caroline. Essa parte com símbolos eu não me recordo também não. Hum. Tá, mas a ideia basicamente é essa. Só com um detalhezinho aqui, tá? Que aqui tá faltando, tá? Aqui tá faltando, se colocar aqui é maior, no caso quiser. Tá? Essa definição formal de limite, né? Acho que foi Legenda que fez, não sei. Tá? Mas qual é a questão aqui? A questão aqui é a seguinte: isso aqui, nessa parte aqui, isso daqui do meio, isso aqui é a distância de x para y, para p. Eu estou vendo p e falo y, tá? A distância de x para p. Isso aqui é a distância de f de x até L. Então eu estou afirmando que a distância é maior que zero e menor que delta. Eu estou afirmando que a distância é menor que epsilon. Então, quer dizer assim, lá, mesmo a gente não tendo falado nem citado a palavra distância, a ideia de trabalhar com distância já estava embutida. Tá? Então essa ideia topológica de distância já estava no estudo de tanto de limite quanto de continuidade. Tá bom? Então foi só um exemplo aqui meio pesado, né? Pô, quer fazer o cara desistir de cálculo 1, o cara já vem logo tá com um monte de símbolo aqui. Né? Aí, o que acontece? Qual é a questão aqui? Se você entender isso, né, como distância, ajuda a entender alguns conceitos geométricos da aplicação de limite e da aplicação de continuidade lá em cálculo 1. Só que geralmente, e eu tô nessa, geralmente a gente, enquanto professor e o formulador do livro, a gente meio que não fala disso porque se a gente for falar, a gente meio que se perde, que é muito complicado. A topologia é um assunto que tem, assim, na matemática é um assunto relativamente novo, é 3, 4 séculos. Talvez o primeiro grande nome que a gente viu, né, eu vou falar de um jeito, mas a escrita é outra. Foi o Euler, né, que se escreve Euler, tá? Alemão matemático. E aí, vamos lá, vamos passar aqui um pouquinho. Vou falar de um tópico bem bacaninho, tá? Que seria bola aberta, bola fechada e esfera no R. Aqui esse negócio aqui de equação aqui demora um tempão. Eu adoro o TEC, mas demora um tempão pra aparecer. Aí eu prefiro, vai ficar feio esse R aqui. Mas você sabe que é conjunto dos números reais, tá? Pensar aqui um pouquinho, tá? Aí vou trabalhar assim, gente. Eu vou pegar, trabalhar no R1, trabalhar no R2, trabalhar no R3. O R1 não precisa, tá? A ementa de vocês, ela cobra somente R2 e R3. Tá vendo? Só R2 e R3. Mas eu vou falar R1, mas por questão didática, que eu acho que se tu conseguir entender R1, fica mais fácil de você entender no R2. Professor, Fale. desculpe, eu não me atendi bem no início da aula. O senhor falou como vai ser feitas essas avaliações em relação à disciplina, ou o senhor está ainda explicando como vai ser trabalhada a disciplina? Questão Posso, das avaliações. eu posso falar daqui a pouquinho, depois de terminar esse tópico sobre. Ah, tá, tá. Tranquilo, tá? Então já vou deixar aqui. Já vou criar uma nova página. Aí antes que eu esqueça, avaliações. Pronto. Aí não vou confiar na memória não. Não tem muito.
bola aberta, bola fechada no R1. Pensa aqui, só para não perder o fio da meada. Bola aberta, bola fechada, esfera no R1. Pensa aqui um pouquinho. Bola aberta. O que é uma bola aberta? Eu vou pensar aqui, né? Definição. Dizemos que B é uma bola, vou colocar em maiúsculo, bola aberta, tá? Aí eu vou deixar aqui entre um par de vírgulas no R1, tá? Se aí nesse caso, e somente se e somente se, eu vou tentar construir aqui essa definição. Então o B seria um conjunto de X, no caso formado por, como é R1, é só um carinha mesmo, tá? R1 tá o que, tá? X, deixa eu pensar um pouquinho. É o que eu preciso, só de um raio. Só de um raio. Eu preciso afirmar que a distância do X para um C, que seria o centro, é menor que o raio. Basicamente isso. Aí seria uma bola aberta, tá? Mas o que significa isso, né? Qual seria a interpretação disso aqui geometricamente? Aí, se eu estou falando de R1, eu estou falando de reta real, tá? Oitava série, nono ano. Então, estou falando só da reta. Vai ter que ser reta, essa reta. Então, o que acontece? Determina-se um C, tá bom? E determina-se um R. Para C, R$700 e R. Esse R, a ideia de colocar um R aqui minha é a ideia de colocar um raio. Então, se eu estou falando de raio, tem que ser alguém que não é negativo e que não pode ser o zero, tá? Pronto, então eu coloquei duas letras novas aqui e já falei de onde elas vêm. Aí qual é a ideia? Tem um cara aqui chamado C, tá? Vou tentar deixar o GeoGebra aquecendo aqui um pouquinho, tá? Tem um cara aqui chamado C. Aí o que acontece? O que acontece é o seguinte. Mas aí o GeoGebra ele criou uma tela aqui. Tem como aproveitar? Sai mesmo. Tá? E aí o que acontece? Tem um ponto qualquer chamado C aqui, tá bom? E aí eu vou ter o seguinte. Vou ter uma distância R. Então, vou andar, né, para a direita e para a esquerda uma distância R. Então, suponhamos que daqui para cá eu somei R e daqui para cá eu subtraí R. Então, eu vou achar um ponto aqui que seria C mais R e vou achar um outro ponto bem aqui que seria C menos R. Eu posso escrever desse formato porque eu sei que o R é positivo, então é cabível, tá? Se eu não soubesse, não daria para escrever, tá bom? Aí tem esses dois pontos aqui. Só que a distância, nesse caso aqui, do X para o C tem que ser menor que R. Então não pode ser nem esse ponto e nem esse. Mas qualquer ponto que esteja aqui no meio do caminho serve, tá? Qualquer ponto que esteja aqui no meio do caminho vai servir, inclusive o próprio C, tá? Dá para entender isso? Sim, professor. Tá? Gente, alguém não entendeu? Fale agora. Ou deixe para falar da próxima aula. Tá? Gabriele, você não entendeu? Beleza.
Então, vou explicar de outro jeito. Pensa aqui, pensa aqui. Pensa aqui um pouquinho. Tô tentando ver se eu consigo pegar alguma coisa que encaixa ali no intervalo. Alguma coisa que tem intervalo. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Exemplo. Tá? Pensa aqui um pouquinho. Alguma coisa que exclui os extremos. É isso, alguma coisa que exclui os extremos. Então, a ideia basicamente é essa. Então, coloco para ti o seguinte: alguma regra, né? Estou pensando só em exemplo tosco, não posso falar esses exemplos que eu estou pensando agora. Eu vou pensar o seguinte: eu vou fazer uma seleção de emprego, tá? Uma seleção. Não vai ser um exemplo bom, mas eu acho que mais vai dar para entender. De emprego, tá? Aí eu quero funcionários que seleção de emprego. Eu não sei para que emprego seria isso, mas eu quero que a altura esteja entre, que é um entre da língua portuguesa, tá? Não da estatística, entre 1,68 m e 1,86 m, tá? Eu não sei como explicar isso aqui, porque às vezes a pessoa deturpa o termo entre. Mas seria o seguinte: qualquer altura entre essas duas, excluindo elas. Se a pessoa tiver 1,68 m, não tem a vaga. Se a pessoa tiver 1,86 m, não tem a vaga. Qualquer altura que seja entre as duas. Então, se tivesse esse conjunto de pessoas que estariam aptas para este emprego, seria representado por uma bola aberta. Pertenceria à bola aberta, tá? Eu não sei se melhorou muito. Deu para entender, Gabriel? Melhorou alguma coisa? Piorou de vez? Né? Só tomar cuidado que em estatística, quando o pessoal fala entre, né, eles incluem os extremos. Mas geralmente na língua portuguesa, quando você fala entre, geralmente você exclui os extremos. Mas depende muito do contexto, tá? Então, mas eu acho que eu passei a ideia, apesar de que o texto pode ter ambiguidade, tá? Pode ter uma ambiguidade básica. Beleza. Pensar aqui um pouquinho. Aí, quer dizer, quando eu falo de bola aberta, eu tenho que pensar o seguinte, né? Tenho que pensar que os extremos são excluídos. Basicamente é isso. Então, eu vou ter aqui uma situação, tá? Uma situação, por exemplo, em que vocês viram isso lá, né? Como sendo intervalos. Primeiro ano do ensino médio, segundo bimestre. Intervalos abertos, tá? Intervalos abertos. Basicamente isso, tá? Deixa eu só pensar aqui. Aí eu vou ter algumas considerações, mas eu vou deixar para depois. Eu vou fazer um teoremazinho aqui, sapeca, que seria o seguinte, né? Um teorema. Proposição, não sou tão arrogante de colocar teorema.
proposição. Todo intervalo aberto é uma bola aberta. Pronto. Tá? Vou colocar uma proposiçãozinha aqui. Por que intervalo aberto? Tem um intervalo lá, tá? Tem um intervalinho aqui, que seria... tu vai lá na reta real. Aí tu diz que tem dois pontos lá, o ponto A e o ponto B. Você vai considerar toda essa parte aqui do meio, tá? E vai excluir, né, os extremos. Faltou o B aqui, tá? Então, o que acontece? Isso aqui seria um intervalo aberto AB. E isso aqui é uma bola aberta, né? Isso aqui vai ser uma bola aberta, tá? X tal que a distância de x para C é menor que R. E aí, né? E aí nesse caso a gente vai sofrer um pouquinho para determinar quem é o C, que seria um cara que está bem aqui, bem no meio da distância entre o A e o C. E sofrer um pouquinho para determinar com essa distância aqui do C para B ou do C para A. Tanto faz, porque as duas distâncias são R, tá? Tranquilo até aqui? Danúbio tá tranquilo. Gabriel também. Eu particularmente, eu assim, eu vejo que tá lá menor, já pego um módulo menor que um número real, positivo. Não tem como ser, se você lembrar de módulo, não tem como ser maior, que é menor que um número negativo. Módulo, por definição, o menor valor que ele pode assumir é zero. O menor valor que o módulo pode assumir é zero. Então, esquece. Então eu vejo assim, por exemplo, vou colocar um exemplo aqui, mais exemplo. Eu vejo aqui, tá? J igual a x, tá o que? Módulo de x menos 4 menor que 20, né? Mas o que isso significa? Tá? Quer dizer, lembrar que isso aqui representa distância de x para 4, tá? Já tem uma observação aqui engatilhada. E aí, qual é a ideia, né? Quer dizer, na reta real, tá? Tu tem lá o ponto 4, tá? E a distância do x para 4 tem que ser menor que 20. A distância de x para 4 tem que ser menor que 20. Aí 20 vai ser o raio. Então 4 mais 20 vai dar 24. Tá? 4 menos 20 vai dar menos, se eu não errar a conta, menos 16. Tá? Esses dois pontinhos aqui estão excluídos. Tá? Eles não servem, tá? Bolinha aberta para eles, tá? E aí o que acontece? Qualquer ponto que eu pegar entre esses dois vai servir para vai estar nesse conjunto. Então esse conjunto J aqui é esse segmento de reta que está aqui, excluindo os extremos. O 16 negativo não faz parte, o 24 também não faz parte. Mas se eu for só um pouquinho para cá, ó, o 23,9, por exemplo, faz parte. O menos 15, tem que ser menos 15, né? Menos 15, vou colocar uma coisa mais, tá? Exagerada. O menos 15,997 também pertenceria a esse conjunto. Qualquer número que tiver entre os dois pertence. Isso aqui é uma bola, tá? Representa uma bola aberta no R1. Agora, se eu fizer isso bem aqui, ó, esquece, não é. Porque na hora que eu fizer isso, estaria incluindo 24, estaria incluindo menos 16, não seria bola aberta,
tá bom? Tá? Beleza. Aí já vai para avaliações, né? Tem espacinho ainda aqui? Acho que não, mas já vou logo para avaliações. Eu estou preocupado em falar de avaliações. Cadê? Gente, a avaliação não vai ter. Eu coloquei lá no Cigar o dia, mas assim, não vai ter uma prova, né? Não vai ter uma coisa assim do dia. O que eu vou fazer com vocês é o seguinte: aqueles dias que estão lá, vai ser o dia que a gente vai parar para conversar sobre as notas. É provável que já tenha nota no sistema para vocês, tá? E aí a questão é, se tiver alguma dúvida sobre a nota, sobre a metodologia, alguma coisa do tipo, a gente vai dar essas pausas no conteúdo para esse momento, tá? Mas aí se não tiver dúvidas, comentários, sugestões, críticas, a gente avança o conteúdo. Qual é a questão? Eu vou toda semana, né? Toda semana eu vou tentar ver se consigo fazer algumas atividades. Cada atividade vai valer 10 pontos ou 100 pontos, não sei qual vai ser a ponderação que eu vou usar. Mas não importa, né? Porque no cigarro é 10. Então mesmo que eu use 100, eu tenho que dividir por 10 para colocar lá no cigarro, tá? Olha, eu gostaria que vocês tirassem dúvida lá pelo Google Sala de Aula. Eu acho que tem. Mas vou mandar um e-mail. Vou mandar um e-mail aqui. Mas acho que tem um campo lá no Google Sala de Aula para isso. Só que eu não sei onde é não, tá? Deixa eu ver. Mas acho que tem. Porque a minha visualização aqui ela é de professor. Não sei. Tá aí o e-mail. Tá aí o e-mail, depois eu vejo isso. Tá? E aí. Qual é a questão? Pensar aqui rapidinho. Então assim. Até a data da primeira avaliação, a média das atividades que você tirou nota vai gerar a primeira nota, tá? Então vai ser sempre média aritmética, sem ponderação, sem ser ponderada, tá bom? Então cada atividade vai valer 10 pontos e não vai ter peso diferente, tá? Deu para ter a ideia? Não, professor. Oi? Eu não entendi como vai ser sua avaliação, como vai funcionar. Beleza. Foi o seguinte, a gente tem, se não me engano, 5 assuntos da primeira prova. Eu dividi são 5 assuntos, a gente vai fazer 5 atividades. Então você vai ter 5 notas, né? Você vai ter 5 notas, N1, N2, tá? N3, suponhamos, tá? Pode ser que um dia, não vou passar atividade desse assunto não, pode ser que um dia eu vou passar 3 atividades desse assunto, tá? Mas suponhamos que eu fiz 5 atividades, soma as 5 notas, divide por 5, tá? Isso vai gerar a primeira nota, tá bom? Então aqui, vou ter que abrir, não abre? Não, vai abrir sim. Isso aqui por outro caminho. Ele não libera, né? Legal. Não tem jeito. Cigarro. Ó, amiguinho, entra. Seu sistema. Já é pra tal, já pra tal. Aqui. Vamos lá. Modo cigarro. Cálculo 2. Principal. Que estranho. Conteúdo programático. Tá. Aí tem aqui, olha, conjuntos abertos, fechados, conexos poligonais, curvas R2, R3, representação paramétrica, limite, derivada de caminho, funções reais de 2 ou mais variáveis, limite, funções diferenciáveis. Aí dia 29 do mês que vem, daqui a um mês, primeira avaliação. Não vai ter prova nesse dia. É um dia que eu vou dedicar um tempinho pra gente discutir, debater, questionar a questão de nota,
tá bom? Aí o que acontece? Dentro desses assuntos aqui, eu vou passar para vocês atividade para vocês fazerem e me entregarem. Cada atividade vai valer 10, tá? Aí o que legal. Aí o que acontece aqui é o seguinte: suponhamos que eu fiz 5 atividades, vou somar 5 e dividir por 5. Essa será a sua nota da primeira avaliação, tá? Então vai ser a soma das notas de cada atividade dividido pela quantidade de atividade, média aritmética, tá bom? Então aqui no dia 29 já é para você estar sabendo qual vai ser a sua primeira nota, tá? E aí você pode chegar lá e, pô, professor, a minha média que eu calculei aqui não deu muito certo não. Olha esse negócio de atividade, melhor passar a prova logo, tá? Eu estou evitando passar a prova, mas porque eu tô vendo que o negócio de tráfego de cola tá muito alto. Eu prefiro passar a atividade mesmo, tá? Prefiro passar as atividades, eu acho que a atividade é mais... Eu vejo mais se vocês sabem ou não o assunto do que necessariamente prova, tá? Melhorou alguma coisa aí, Igor? Piorou de vez? Agora eu entendi bem. É porque eu pensei que você ia passar essa atividade e não ia passar a prova. Eu esqueci de entender, Não, mas não, não, agora não. ficou claro. Não vou passar a prova. Eu deixei essa primeira avaliação mais para a questão de a gente verificar. Mas se vocês quiserem, a gente muda também, tá? Não tenho todo esse rigor com a questão de metodologia. Mas o que eu acho, assim, para mim, na minha percepção, né, a atividade eu vejo mais se vocês sabem ou não, e eu vejo mais onde vocês estão errando também, tá? Não, professor, tá ótimo. É bom que não tem o tráfico de cola. É porque... Não, é porque assim, pra mim, né? É, eu acho que prova é muito complicado hoje, pensando. Acho que prova é muito complicado porque tu vai pegar às vezes 1 mês, 2 meses de aula, e aí tu faz um dia, tu faz uma atividade. E às vezes tu não tá legal naquele dia, tu não tá com dor de cabeça, não tá coisa, teve 2 provas na mesma semana. Então eu prefiro passar alguma coisa que tu consiga gerenciar melhor o teu tempo para se preparar, para fazer, para estudar, tá? Mas assim, mas aí é minha ideia, meu pensamento, a gente pode discutir, debater a qualquer momento, tá? A gente dá um pause no assunto e a gente discute sobre isso. A questão para mim, na verdade, que eu penso, e aí eu vou... É que nem era para ter atividade, nem era para ter atividade. A minha intenção, talvez, a minha expectativa, talvez, fosse que daqui a algum tempo nem tivesse mais atividade. Por quê? É porque vocês deveriam, vocês mesmos estudar, pesquisar, e aí chegar aqui, professor, essa parte aqui, ó, de medida e tal, que eu vi no livro de topologia, matemática e não sei o que e tal, você podia falar alguma coisa sobre isso? Pô, entendeu? Só topar buracos, porque o livro de matemática ele não ajuda. Se você for ler livro de matemática sozinho, ele não ajuda. O livro da SBM, da Sociedade Brasileira de Matemática, são livros difíceis de gerir. São livros muito difíceis de gerir. Então, assim, aí eu seria aquele cara que, olha, vou pegar aqui, entender essa parte aqui, eu ia tentar te ajudar, ou chorar junto, que a gente não entendeu, né? Não sei. Seria mais nesse sentido, tá? Aí, belezinha. Esse aqui um pouquinho. Tranquilo, gente? Sim, professor. Tá? Eu deixei só 2 tópicos mais de um dia, que foi a parte de jacobianas e essa aula de hoje, tá? Então a gente já vai continuar na sexta, porque eu acho... porque assim, apesar de ser 3 nomes, né? A gente vai falar de conjuntos abertos, fechados e conexos por caminhos. Aí tu fala de aberto, tá pedindo para você falar de interior e entre outras coisinhas. Se você fala de fechado, tá pedindo para falar de cisão. Aí tu vai falar de conjuntos conexos por caminho. Pera, mas o que é conjunto conexo? Então eu tenho que me podar muito para não tornar isso uma análise real, tá bom? Belezinha. Avança aqui um tiquinho, tá? Aí conjunto aberto fez tranquilo. Vou avançar aqui com um tópico. Isso é o seguinte, tá? Deixar aqui isso aqui à parte.
e falar aqui de conjuntos fechados. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no Elon rapidinho, que o Guidoriz ele só fala assim, o que é conjunto fechado? É só o complementado aberto. Esse aqui é chama-se fecho, aderente, aí vai falar de aderente, fecho, ou fecho de qualquer conjunto é um conjunto fechado. Mas o que é conjunto fechado? Ele explica? Só rapidinho aqui, dá uma olhada, é bom que o ela é bem curto. Aderente, tá bem aqui. Um conjunto X é fechado quando X é igual ao fecho de X. Isto é, quando todo ponto aderente de X pertence a X. Aí para explicar o que é conjunto fechado por aqui, teria que explicar o que é ponto aderente, né? Que já é uma outra dor de cabecinha. Mas vamos pensar aqui um pouquinho, tá? O que seria uma bola fechada? Tá bom? Bola fechada. Eu vou dizer que uma bola é fechada, né? Bola fechada. Bola fechada no entre vírgulas. Não vou dar tanta ênfase para isso. No R1, tá? Ou no R, não precisa colocar assim aqui em cima, tá? O que seria uma bola fechada no R1? Então, eu digo que uma bola é fechada, né? Digo que uma bola é fechada, tá? Tirar essa vírgula aqui de cima. Dizemos que B é uma bola fechada. Só da matemática não tem muita criatividade para nome. Fechada no R1, tá? No R1, R1 reta real, oitava série, nono ano. No R1, se e somente se existem aí vai ter que ter o centro. O centro é um cara que pertence à reta, é um cara que está na reta, qualquer um serve, tá? Existem esse caboclo e o raio. Aí raio, por definição, o raio ele tem que ser um cara positivo. Então exclui o sinal negativo e tira o zero daqui. Não tem raio zero, raio igual a zero. Pelo menos agora eu vou considerar que não tem, tá? Beleza. Se existem, né? Tais que. Então, essa parte aqui tá igualzinha a parte lá de cima, né? Não mudei praticamente nada conceitualmente. Só a palavra aberta que foi trocada por fechado. Então o C continua, o R continua com as mesmas necessidades. E aí o B vai ser igual aos elementos. Então segue esse formato aqui, porque está no R1. Tal que a distância do X para o centro, por isso que eu usei a letra C, tá? Então esse vai ser o centro da bola, é menor que R. Se eu deixar assim, é bola aberta. Para ser fechada, vou ter que fazer isso aqui, ó. Menor que ou igual a R. Tá bom? Menor que ou igual a R. Eu deixei esse formato aqui, né? Que é o formato topológico. Mas eu poderia também ter deixado no formato mais conveniente para cálculo, que é especificar o que significa isso, que seria x menos c menor ou igual a R. Pronto. Tanto faz, as duas coisas são equivalentes, tá? Pelo menos dentro do nosso contexto de cálculo, as duas coisas são equivalentes. Se for avançar um pouquinho, você vai ver que não, tá? Aí, o que acontece? Então, aqui nesse caso, essa vai ser a principal diferença. Quando eu trabalho com reta real, né? Reta real, vai ter lá um carinha, um C,
Aí você vai andar para cá, você vai somar R, vai achar bem aqui C mais R, tá? Você vai andar para cá, vai achar... Ih, rapaz, deixa eu ver. Não, menos. Bem aqui. C menos R, tá bom? Aí o que acontece? Esse carinha aqui está incluído na brincadeira. Então aqui nesse caso vai ter aqui, né? Vai ter aqui essa parte entre os dois. Só que ao contrário da bola aberta, eu vou incluir os extremos. Tá ok? Então seria isso, tá? A bola aberta vai incluir os extremos, tá? Bola fechada vai incluir os extremos. Bola fechada. Bola fechada. Fechada. Inclui. Os extremos. Prontinho. A gente está se compartilhando sua tela. Tá. Deu para entender? Gabriele Silva sim, Ian Ramos sim. Tá? Bola fechada inclui os extremos. Belezinha. Então já expliquei bola aberta, bola fechada. Falta um. Esfera. Tá? Esfera. Deixa eu só... Não, eu tô com um pensamento preguiçoso aqui. Vou fazer assim, tá? O que seria a esfera? Esfera no R1. Olha, gente, essa esfera aqui, tá? Não é esfera lá de geometria espacial, tá, gente? Tá? Tem a ver, mas não é. Tem a ver, tem uma correlação, tá? Mas é uma esfera, no caso aqui, tá? É uma esfera topológica. Tá? Tem a ver com aquela esfera lá que vocês estudaram, tal, beleza? Mas pensa o seguinte, aquela esfera é 3D, né? Ela tem altura, largura e comprimento. Então aqui é isso não, tá? Outra coisa. E aí o que acontece? Dizemos que S é uma esfera no R1, calma, R1, se e somente se tá? Existem, de novo, C pertencente aos reais, que vai ser o centro da esfera, e R pertencente aos reais positivos, que vai ser o raio da esfera. Positivo. Tá? Sai daqui o zero. Tais que belezinha, sobe. Aí o S vai ser igual a quem? A X, que vai ser uma representação de número, né? É um número qualquer, tal que a distância deste número para o centro da esfera, tá? Vai ser menor não, sai daqui. Vai ser igual ao raio. O que isso simboliza? Simboliza, tá? Então é o seguinte, vai ter o C em algum lugar, tá bom? Aí eu vou andar mais R para cá, vai achar o C mais R. Eu vou andar R para cá, então estou subtraindo, tá? Vou achar o C menos R, tá? E aí, como eu estou dizendo que a distância é igual a R,
Eu não tô nem aí pro caminho que ele percorreu. Eu só quero saber dos extremos. Só quero saber dos extremos. Então é um negócio meio tosco, né? Esse conjunto aqui, ele só tem, no R1, ele só tem dois elementos. Ele tem só C menos R e C mais R. Tá? Vai piorar no R2, mas aqui ele tem só dois elementos. Tá? Enquanto que bola aberta e bola fechada, se tiver algum elemento, é infinito. Tá? Tem infinita quantidade de elementos. Mas é legalzinho, né? Quer dizer, o cara tava lá na Santarém, Cuiabá, tá? No quilômetro, sei lá, 24, tá? E aí ele andou 5 quilômetros. Onde ele tá agora? Ele estava no quilômetro 24 e andou 5 quilômetros. 5. Onde é que ele está agora? Ah, tem duas possibilidades. Ele está no quilômetro 29 ou ele está no quilômetro 19. As duas estão corretas. Eu não sei para que direção ele foi. Então, nesse sentido é a esfera. Tá? Quer dizer, eu não quero saber o percurso. Eu quero saber o que fornece essa distância. Então, se eu tenho o centro e o raio, aonde está esse extremo? No R simbolizaria isso. Tá bom? E R1 é a reta real. R1 é a reta real. É a reta que vocês estudaram lá no oitavo ano, oitava série, nono ano. E primeiro bimestre. Se não trocar a emenda. Tá? Tá ok, hein? São os reais. Eu tô colocando um aqui, mas é só pra... São os reais. No livro não vai estar esse 1 esse não. Tá? Tá ok, hein? Você pode repetir de novo, professor? Acabou? Volta. Aqui R1 igual a R. Simbolização, acho que é com Z, o conjunto dos números real, números reais, né? Se está no plural, concordância, reais, ou, mais convenientemente, a reta real. Se a gente for pegar livro de análise, né, o pessoal pega a seguinte ideia: para definir a reta real, tu tens lá que tem o ponto 0 e um outro ponto qualquer, que geralmente é o 1, e aí tu tem aqui no caso essa distância aqui, né? O sentido para cá é positivo, o sentido para cá é negativo. E aqui, quem é que está aqui? Aqui na reta real, está todo mundo que é considerado números reais, né? Então, você vai ter raiz, né? Você vai ter, no caso aqui, colocar em verde, tá? Você vai ter raiz quadrada de 2, você vai ter números decimais, né? No caso 0,7, fração, tá? Então, tá quase todo mundo que você conhece aqui dentro, tá? Ian, melhorou alguma coisa ou piorou de vez? Melhorou sim, professor. Valeu. Tá? É porque assim, a gente vai trabalhar com topologia, né, que é o enfoque de hoje. Lá em topologia o pessoal nem fala do conjunto dos números reais, ele só fala reta real, que é a reta que vocês conhecem, que vocês já trabalharam, né? Só que aí, quando eu falo R1, termos novos, tem 3 séculos. Para matemática é novo. Topologia, vocês, às vezes, nem na minha graduação não tive quase nada de topologia. Na minha graduação. Tá? Novo pra ti. Tá.
Então, assim, topologia é um negócio assim que tá ali, todo mundo estuda, mas ninguém nem cita, tá? Vamos lá. Belezinha. Então a gente falou de bola aberta no R1, bola fechada no R1 e esfera no R1. A gente vai ampliar um pouquinho e falar de R2, né? Tá. Tá, R1 é uma reta. O que seria, né? O que seria R2, tá? R2 também é a oitava série, nono ano. R2 é uma extrapolação de algo que vocês viram na sexta série, sétimo ano, que é o plano cartesiano. Então aqui, tá? Você vai ter dois eixos reais. O eixo real horizontal você chama de x. O eixo real vertical, pega a próxima letra que vem logo depois do x, seria o y, tá? E aí o que acontece? Aqui em cima eu coloco o termo do R1 como sendo x, né? O termo geral é x, é uma letra, é um número só. Que pode ser raiz quadrada de 2, pode ser 2/3. Agora aqui, cada elemento deste conjunto, que pode ser um cara que esteja bem aqui nesse quadrante, né? Cada elemento desse conjunto, cada pontinha desse conjunto vai ser, né, representado por... Vamos fazer a representação cartesiana, que é a mais conhecida, mas não é a única. X, né, x0, y0. Então esse é um ponto P. Então aqui tem uma coordenada para cá, né? Imagine que aqui é retângulo. Imagine que aqui é retângulo, né? Projeções ortogonais vai gerar esse ponto, tá? Então esse aqui é o R2, é o plano cartesiano. Cada elemento tem que ter duas coordenadas, se a gente representar ela nesse formato aqui. Lembrando que não é a única representação, tá? Tranquilo isso? Deu para entender? Tá? Gabriele sim. Beleza, Jonas também sim. Aí tem outras representações, a gente vai ver durante o curso. Beleza. O que vai ser bola aberta, bola fechada? Não tem como falar disso sem antes pensar o seguinte. A gente falou de distância de x para y, como sendo módulo ou valor absoluto de x menos y, tá? Mas isso aqui só funciona no R1, tá? Porque o módulo, né, não tem muito como se aplicar o módulo, né, do jeito que a gente conhece no R2, a não ser que eu faça algum ajuste. Aí qual é a ideia? A ideia é que é a seguinte: e se por acaso aqui eu tiver no R2, então aqui a distância desses dois pontinhos, que eu vou colocar como sendo P1, P2, já vai ser uma coisa que tem duas barras, P1 menos P2. P2, calma, depois que vem duas barrinhas de novo. Alguém sabe a diferença dessas duas aqui? Alguém já viu isso, essas duas barrinhas aqui? Alguém pode me dar uma ajuda? Já estudou isso, já viu isso? Danúbia não. Obrigado pela sinceridade, Danúbia. Igor também não. Obrigado, Igor. Alguém aí viu, não? Alguém aí? Terceiro ano, ensino médio? Nossa, bem que isso varia de escola para escola. Tem escola que é terceira, tem escola que é segunda. Rapaz. Aqui no Guidorize, que tá lá no Google Sala de Aula, Guidorize, aqui, tá? Não sei se ele batiza, tá? Norma. Seria isso aqui, tá bom? Vai ser raiz quadrada do quadrado primeiro mais o quadrado segundo. Você já viu essa forma em outros lugares, tá? Tem a ver com Pitágoras. Aí, vamos lá. Cara, como é que eu faço o seguinte? Tem aqui, vou abrir o GeoGebra, tá?
Vou tirar esse quadriculado aqui. Pra deixar... Tem como escolher? Tem, né? Mas não tá aparecendo aqui pra mim. Tá? Vou ocultar. Aí eu vou pegar dois pontinhos aqui. Tá? Vou colocar aqui. P1. Tá? E vou colocar pra cá. Não? De novo. E vou colocar um cara pra cá que seria o P2. Tá? P1, P2. Tá, beleza. Eu quero saber o seguinte. Qual é essa distância daqui pra cá? Como é que faz pra calcular essa distância daqui pra cá? Tá bom? Aí a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Vai precisar de ensino médio aqui, cara. Vai precisar de vetores. Então vamos lá. Vou ter dois vetores aqui, né? Aí eu vou ter que partir do zero, da origem, que é o cruzamento dos dois eixos. Aí, se bem que aqui deveria ser O, né? Geralmente o pessoal batiza esse caboclo que fica aqui no centro de O. Pronto. Vou deixar assim, acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Tá? E aí vai ter um vetorzinho que vai da origem até P1, da origem até P2. Já até batizo aqui de U e V. Tá? Tranquilo até aqui? Deu para entender essa parte de construção? Apesar de não ter dito para onde é que eu quero chegar com isso. O Igor entendeu. Gabriel também. Tá? Beleza. Eu quero saber essa distância que está aqui entre os dois. Então vou fazer o seguinte. Oi, sai daí. Vou fazer o seguinte. Tira aqui. Eu posso muito bem fazer o seguinte. Não sei se vocês lembram disso. Mas temos a soma e a subtração de vetores. Não sei se vocês lembram disso. Não sei como é que está o... Se bem que vocês já estudaram física, né? Deve ter visto isso lá. O vetor que junta os dois ali é justamente a diferença dos dois. Então aqui se eu pegar U menos V, V menos U, eu quero pegar... O que foi que eu escrevi? Eu escrevi P1 menos P2. Então eu quero que termine ali. Tá, então seria U menos V. Bora ver se ele aceita. Pronto. Aqui ele calculou, né, isso daqui. Apesar de estar aqui esse vetor, eu posso até fazer um ajuste aqui, ó, colocar para ver se ele aceita. Ué? Não, amiguinho. Não vou conseguir. Calma aí. Só um pouquinho. Tirar essa criança daqui. Ampliar a tela. Só um tiquinho. Prontinho. Tá? Quero jogar esse vetor pra cá. Tá? Só para mostrar que ele dá o mesmo tamanho. Então eu vou pegar aqui, vetor e ponto. Pronto. Tá? O que acontece? Esse vetor que está aqui, ele justamente sai de um ponto e vai até o outro. É a diferença desses dois vetores aqui. Sempre acontece isso. Tá? Sempre vai acontecer isso. Então, se eu tenho dois vetores, sempre, tá? Se eu tiver dois vetores lá, né? Ixi, era para ser uma seta, tá? Tenho dois vetores aqui, A e B. Então, esse que está aqui juntando as duas pontas vai ser B menos A. Vai ser o vetor B menos A, tá? Tá bom? Dá para entender isso? Vocês lembram disso? Chegaram a ver isso? Não sei se vocês viram isso no ensino médio. Tá?
Elielto, tu lembrava disso? Elielto dos Santos está entre nós? Ih, rapaz. Vamos lá. Tará, tará, tará. Aí o que acontece? Então eu vou ficar focado só nesse vetor que é o que eu quero. Então eu vou apagar os outros vetores. Tá? Vou apagar esse ponto aqui de novo que eu tirei. Então esse vetor aqui é o vetor que eu quero trabalhar. Vou deixar até em vermelho para deixar uma coisa mais levezinha. Se eu achar o tamanho deste vetor, eu vou achar a distância do P2 para o P1. Acabou a questão. E aí como é que acha o tamanho do vetor? Vai calcular, tá? Tem que calcular a norma de um vetor, que é justamente isso aqui. Tá bom? Gente, vocês lembram de norma de vetor? O Elielto um pouco. Vocês lembram disso? Norma de vetor? Da Núbia não. Tá? Então, se eu encarar esse ponto aqui como um vetor e esse ponto aqui como vetor, a norma entre eles, do vetor resultante, é a distância, tá? É a distância de P1 para P2. Então, por exemplo, pega aqui. Imagine, eu não vou desenhar, tá? Mas imagine que eu tenha um ponto A, que vai ser, sei lá, vou colocar aqui 8, 9, tá? E aqui eu tenho um ponto B, que vai ser 20. Talvez eu me arrependa desse 20. E 14. Vou colocar 14 de novo. Qual é a distância desses dois pontos aqui? Aí a primeira coisa que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou pegar, convenientemente, encarar esses pontos como vetores, tá? Então vou fingir, passar um verniz aqui de vetor neles. E vou calcular a diferença entre os dois. Tá bom? Aí como é que faz a diferença dos dois? Quer dizer, eu vou pegar aqui 20, 14, menos 8, 9. Tá? Esse 8 saiu lindo. E aí vai ter o seguinte. 20 menos 8 dá 12. 14 menos 9 dá 5. Pronto. Esse é o vetor resultante. Tá bom? Você vai subtrair o primeiro do primeiro, o segundo do segundo. Tá? Beleza. Agora, como é que a gente vai fazer para calcular a norma desse vetor resultante? A norma disso. A norma do vetor resultante vai ser a raiz quadrada de 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, que é igual raiz quadrada, a raiz está subindo, de 144 mais 25, que vai ser igual a raiz quadrada de 169, que é igual a 13. Prontinho. Tá? Então a distância entre esses dois pontos é 13. Tá? Mas não confia em mim não, vai lá, desenhe, vê, mede com a régua, tá? Verifica. Para, isso aqui também tem um pouquinho lá na sexta série, mas... Tá bom? Então essa aqui seria a distância entre os dois. Ian nunca viu geometria analítica. Distância entre dois pontos. Fica mais e menos 13. Ops, raiz é positivo sempre. E a gente está trabalhando com distância nunca é negativa. Tá? Então, se você lembrar lá da parte da 8ª série, o pessoal colocava o seguinte, que algumas situações lá o cara fazia... Respira, calma. Em algumas situações, o cara pegava a conta lá e acabava com um troço mais ou menos assim. X² é igual a 16. Aí isso implica que x... Aí passa a raiz para o outro lado e de brinde ganha-se o mais ou menos. Né? Só que aí nesse caso é o seguinte. É a passagem daqui para cá, né? Que gera essa implicação lógica.
Mas quando a fórmula já tem a raiz, é sempre... Se não tiver o mais ou menos aqui antes, não vai aparecer não. Ele só aparece quando tem esse sistema aqui de potência par. Tá bom? Beleza. Pensa aqui um pouquinho. Tá? Beleza. Então a gente já estabeleceu o que seria a distância no R2. Tá? E como calcular, né? A gente não vai mexer muito com isso, a não ser que eu mude de ideia. Mas eu queria falar justamente da o que seria agora fechar a aula de hoje. Bola aberta, bola fechada e esfera no R2. Então, vamos fazer o ajuste. Bola aberta. Bola aberta, aberta. Cadê o T? Aberta. Tá? Seria o seguinte. Vai ser o conjunto B. De novo. Só que agora o meu não vai ser mais X. Vai ser XY. Tá? Tal que. Esse tal que eu coloco ponto e vírgula podia ser uma barra em pé, tá? Eu estou colocando ponto e vírgula, mas podia ser uma barrinha em pé. Só põe deitado, tá? Não põe deitado que já pode ser outra coisa. Aí, o que acontece que é o seguinte. Vai ser um ponto tal que a distância desse ponto pro centro, que eu não sei quem é. Aí esse centro a gente pode fazer algum ajuste, tá? A distância dele pro centro tem que ser menor que um raio dado. Tá bom? Então aqui nesse caso a gente teria que fazer alguns ajustes, mas a ideia é essa. Tá? A ideia é essa. E o parênteses ficou. Tá? A ideia basicamente seria essa. Pronto. Tá? Então aqui eu estava tentando entender o que era isso aqui. Tá? Seria isso. Se a distância desse caboclo aqui para esse seria igual a zero. Vamos lá. Dizemos que B é uma bola aberta tá? Ser mais o tchuquinho. E aí, dizemos que B é uma bola aberta no R2. Agora eu vou colocar entre vírgula, vou deixar bem evidente. No R2, tá? Se e somente se existem aí esse Czinho aqui, como tá no R2, eu não vou deixar C não, tá? Não é conveniente. Como é que seria esse C? Eu posso fazer o seguinte, como tá no centro, alguns livros colocam da seguinte maneira: x0, y0, tá? Então esse cara aqui, ele representa a ideia do C. Seria o centro, tá? Então esse carinha aqui representa a ideia do C. Então vou tirar o C daí de baixo, deixar uma coisa mais formal. Pertencente aos reais do R2, né? Ponto cartesiano. Né? E aqui, no caso, eu posso chamar de plano cartesiano, tá? E R pertencente aos reais positivos, tá bom? Interessante que aqui os R continuam sendo ainda reais. Por quê? Porque ele está relativo à distância. A distância é uma medida. Sempre vai ser real, positivo, tá? Então aqui, neste caso, eu vou tirar, né? Eu vou dar um espacículo aqui, afastar aqui um pouquinho, depois aproximo de novo. E aqui eu vou tirar esse C daqui, tá? Aqui, tá? Tirar o C e colocar no lugar do C justamente o x0, y0. Pronto. Então a distância entre esses dois pontos, tá? Eu posso escrever assim ou posso escrever do jeito mais digno, mais específico. Não é mais digno não, tá? Porque vai ter situações que não vai ser conveniente. A de cima é geral,
A de baixo é específica para cálculo. Seria a norma, tá? Aí eu vou pegar o ponto que eu tenho geral, menos o centro, que eu sei quem é, tá? E isso aqui vai ser menor que o raio, que é justamente a definição do Guidorize, tá? Para conjunto aberto. Essa definição que está aqui, tá bom? Aqui talvez tenha faltado isso mesmo, tá? Talvez tenha faltado isso aqui mesmo. Vou colocar que pertence a R2. Belezinho, tá? Fazer esse ajuste aqui. Tá? Afirmar que esse ponto pertence. Tem professor de matemática que não gosta de fazer isso, que diz que aqui não é lugar para isso. Tinha que repetir essa informação aqui dentro, logo depois do ponto e vírgula, tá? Mas eu, como estou com preguiça igual o Guidorize, eu vou deixar assim mesmo. Nenhum livro faz isso que eu falei agora. Aí, beleza, só isso aqui mesmo. Talvez eu pudesse colocar a raiz aqui logo, né? Fazer a subtração. Lá quando vocês veem, né? A gente poderia deixar isso aqui mais complicado. Não mais complicado, né? Mas mais assustador, tá? Se eu tivesse colocado o seguinte: B, tá? XY, que pertence a R2, tá o quê? Aí fazer a fórmula da norma. Então ficaria x menos x0 ao quadrado menos y menos y0 mais, né, no caso, y0 ao quadrado. Pronto. Essa raiz aqui seria menor que r. Poderia ter feito isso, tá? Poderia ter colocado isso. Só que quando veio raiz... raiz. Acabou o assunto pra mim. Raiz de um negócio elevado ao quadrado. Pô, morreu o assunto, tá? Mas apesar de tudo, deu pra entender isso? Tá? Danube entendeu? Pensa aqui um pouquinho. Só ver se eu consigo diminuir. Tá. Ctrl C. Se eu jogar aqui para baixo, cabe. Ctrl V, cabe. Tá? Vou poupar um pouquinho de tempo. Então aqui vou tirar aberto e colocar fechado. Tá? Fica bem aqui. Não. De novo. Não. Aqui. Beleza. Tá? Fazer alguns ajustes aqui para fazer a ideia de bola fechada. Tá? Então aqui nesse caso a gente vai ter o seguinte: bola fechada. Dizemos que B é uma bola fechada, tá? Fechada. Fechada. No R2, somente se existem um ponto no R2 e R, tá? Pertencente a esse cara aqui, aos reais positivos, né? Aí faltou colocar task, dois pontinhos. Aí tem aqui as mesmas definições. E alguém tem algum palpite do que vai mudar aqui? O que vai mudar aqui? O que muda de aberta para fechada?
Ontem, tá? Só isso. Só vou colocar aqui em evidência, deixar aqui em azul. Tá? Se eu vou incluir os extremos, botei isso aqui, tá bom? E aí, quer dizer, pode ser menor ou igual a distância, tá? E agora, só fazer a escrita para a esfera e explicar o que isso simboliza, tá? O que isso vai simbolizar dentro do solinho. Travou o bichinho. Esquece. Não quer subir no sol. Pronto. Tá? E aí eu vou fazer aqui um ajuste para fazer a esfera e mostrar o que isso simboliza dentro da geometria, que é, digamos assim, de onde surgiu isso. Então aqui vai ficar esfera, esfera no R2, tá? Dizemos que B é uma, aí faz o ajuste. Esfera, esfera. No R2, se somente se existem, terá, tasque. Tá? Aí o ajuste que eu vou fazer aqui basicamente vai ser semelhante aos anterior, tá? Se eu estou falando de esfera, vai sumir e vai sumir, tá? Então aqui vai ser substituído por igual, tá bom? Beleza, aí tem a fórmula aqui feia, grande, difícil de entender às vezes, tá? Mas aí qual é a ideia? Pensar aqui. Ver se eu abro o punch. Talvez o punch não seja a melhor das saídas, mas vamos lá. Punch. Abre. Eu vou tentar fazer um círculo aqui, tá? Se sair estranho. Por isso que eu falei que o punch talvez não seja a melhor das ideias. Porque se sair estranho. Tem um da área. Deixa eu ver, cadê? Esse aqui. Tentar deixar 200 por 200. Nunca sai certinho. Olha, tá aproximadamente 200 por 200. Tá bom. Tá, eu acho que pra tela de vocês aí tá círculo. Imagine, se você não entender, tá como tal, suponha que seja um círculo, tá bom? Aí temos bola aberta, tá? Aberta, tá? Aí vamos ter bola fechada e vamos ter esfera, tá? Esfera. Copiar, tá? Então, se ele está falando de R2, seria isso aqui, tá? Seria isso aqui. Então, temos bola aberta, bola fechada, bolas e a esfera, tá? O que seria bola aberta? Bola aberta vai ser o seguinte. Eu vou fazer aqui duas coisas. A primeira coisa vai ser apagar um pouquinho essa borda, tá? Mas antes de apagar a borda, eu vou preencher para ver se eu consigo. Vamos lá, vou preencher com uma outra cor, azul, tá? E vou tentar só apagar a borda um pouquinho, tá? Se bem que seria bom. Deixa eu pensar aqui um pouquinho. Eu não vou conseguir, mas vou tentar fazer isso. Pintar a borda de branco. Ficou bom, tá? A borda ficou branca, tá bom? Seria bom sim, mas deixa quieto. Posso até fazer um círculo, né? Talvez fazer um círculo com uma cor
qualquer, mas aqui a ideia é que não tem borda, tá? Aí aqui vou colocar em azul a parte de dentro. E aqui vou tentar pintar de azul o circo que tá aqui fora, tá? Pronto. Ou só deixar do jeito que estava mesmo antes, não tem problema, tá? Então, qual é a questão aqui? Bola aberta, essa parte que tá preta aqui, ela sumiu, não tem, tá bom? Ela não tem a borda, não existe borda, tá? Não está incluída a borda, não tem borda. Bola fechada tem a borda e tem o interior. A esfera é só borda, é só a borda. Dá para entender isso? Deu para entender isso, pessoal? Tá, vou até colar lá. Tem alguém ainda aí? Vou pegar aqui. Ainda cabe aqui embaixo. Belezinha. Tá? Gabriel entendeu. Tá? Então é isso, assim. Quando a gente vai pro R2, né? A gente vai pro R2. A gente vai ter o seguinte, vai ter essa percepção aqui, né? Essa percepção. E só para fechar, esse aqui não precisava, tá? Mas eu acho assim, pra gente entender melhor o que é bola aberta, bola fechada, esfera no R2, geometricamente é isso aqui, tá? Não tem borda a bola aberta, é uma coisa meio surreal, né? Tá, mas vai até aonde? Não tem borda. Não tem. Então tem borda, tá? E aí, quando é o seguinte, passa uma reta aqui, uma reta, não sei qual é que eu escolho, passa uma reta, vou colocar vermelho talvez, e aí você vai ver o seguinte, como não tem borda, a parte da borda que ficou branca, ela vai meio que apagar essa parte extrema aqui, tá? Então seria um intervalo aberto. Quando você passa a reta aqui, tá? A parte preta está aqui, então na hora que você for considerar a parte da reta que passa aqui em cima da bola fechada, a interseção, tá? A borda faz parte, vai gerar um intervalo fechado, tá? E quando você passa a linha aqui na esfera, a única interseção que vai ter entre as duas vai ser justamente os pontos aqui das extremidades. Vai ter só um ponto aqui de interseção e um ponto aqui de interseção, para quem lembra de interseção, tá? Tá ok, pessoal? Olha, eu acho que tá gravando a aula, tem uma bolinha vermelha aqui na minha tela, tá? Acho que tá gravando. Aí se tudo der certo, acho que hoje à noite, se a minha internet permitir, tu vai estar no YouTube ou no Google Docs. Aí eu ponho o link do arquivo lá no Google Sala de Aula, para quem quiser rever depois. Tá bom? Belezinha. Dúvidas, comentários, sugestões? Já acabou a aula, né? Já são 12h25, que é hora de cigarro. Professor, coloca essas anotações. Vou colocar lá também, tá, Daiane? Obrigado por lembrar. Tá? Professor, Fale. eu tentei no Classroom, para entrar na turma precisa de um código, não é? Esse código vai estar bem aqui no chat em alguns segundos. Copiar, copiei. Ah, sim. Pronto. Já está aqui. Tá ok. Mas eu acho que eu coloquei lá no cigarro, salvo engano. Acho que eu coloquei lá no cigarro, salvo engano, uma notícia. Eu acho que eu coloquei, tá bom? Belezinha. Por hoje é só. Onde é que encerra isso? Eu não sei mexer nisso. Interromper. Onde é que interrompe? Dentro. Interromper gravação.